Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas videoaulas sobre a Roma Antiga, primeiro vídeo nós vimos a fundação de Roma, as características do lugar, os mitos sobre a fundação de Roma, as informações históricas que nós temos sobre a fundação de Roma e a divisão de períodos da sociedade. E eu expliquei para vocês que a monarquia, por ser um período que mistura muita mitologia com a história, e a gente tem dificuldade de separar o que é mitologia e o que é história, a gente não vai aprofundar tanto. A gente vai aprofundar mais a partir do período da República. E nós começamos a falar sobre ele neste vídeo. Primeiro vamos falar sobre a sociedade romana no período da República, ou no início da República. No início da República, a sociedade romana é dividida em três grupos. E esses três grupos, a gente vai falar deles, eles vão se transformar ao longo da história romana, mas eles mais ou menos vão ter algumas características que vão se manter e a sociedade romana vai continuar funcionando mais ou menos levando isso em conta. Então temos três grupos em Roma. A elite de Roma são os patrícios. O que são os patrícios? Os patrícios seriam os nobres de Roma. Os patrícios são aqueles que acreditam serem descendentes dos fundadores de Roma, dos descendentes de Rômulo e dos primeiros habitantes de Roma. Esses patrícios são as famílias tradicionais, não quer dizer necessariamente que são famílias ricas, mas acabavam sendo a maioria delas. Eles são famílias tradicionais, são as famílias proprietárias de terras e são as famílias mais poderosas de Roma. Então eles têm o poder econômico, porque são proprietários de terra, a maior riqueza na antiguidade é a terra. E acabam tendo também um poder político, porque são as famílias que de fato mandam na cidade, que controlam a cidade. Abaixo dos patrícios nós temos os clientes. O que é o cliente? O cliente ele não é de uma família tradicional, ele não é descendente dos fundadores de Roma, mas ele é um funcionário ou um protegido dos patrícios. Então se você não é patrício, mas você é protegido pelos patrícios, você recebe benefícios dos patrícios, eventualmente você mora numa propriedade de um patrício, enfim, se você é protegido dos patrícios de alguma forma, você é um cliente. O cliente, ele era meio que adotado, digamos. O cliente, quando a gente fala de clientes, a gente não está falando de pessoas individualmente, a gente está falando de famílias. Eram famílias que serviam aos patrícios. Não eram patrícios, mas serviam aos patrícios e por isso tinham alguns benefícios. Abaixo dos patrícios e dos clientes, na base da sociedade, a maioria da população são os plebeus. Então, se você não é patrício nem cliente, você é plebeu. O cliente, de certa forma, ele é um plebeu com vantagens, ele é um plebeu com benefícios. Mas se você não é patrício, você não é de uma família tradicional, você é um plebeu. Então, os plebeus, eles eram as pessoas que não eram descendentes dos fundadores, não eram das famílias importantes e por isso estavam na base da sociedade, não tinham poder político, não tinham poder econômico, trabalhavam para os patrícios. Professor, não tem escravos na sociedade romana? Tem, mas aqui a gente ainda não vai falar da função dos escravos na sociedade, eles vão aparecer em outro momento. Pois bem, pessoal, como que era estruturado o poder político no início da República? Como eu disse para vocês, a riqueza vem da terra, então, vem da posse da terra. Então o poder também vinha da posse e exploração da terra. Quem tem terras em Roma tem poder. E inicialmente só os patrícios tinham direitos políticos porque só eles tinham acesso a terras. Então, como só os patrícios tinham direitos políticos, eles aplicavam as leis em benefício próprio. Então, o governo de Roma era feito para beneficiar os patrícios. Então, clientes e plebeus eram colocados em segundo plano. Tudo era decidido para o bem e o benefício dos patrícios. Além disso, as leis em Roma permitiam que os plebeus, se eles tivessem dívidas muito altas que não conseguissem pagar, eles podiam ser escravizados pelos patrícios. Então, havia muitos plebeus que se tornavam escravos por dívidas. Então, quando ele tinha uma dívida e não conseguia pagar, o pagamento da dívida era se tornar escravo de um patrício. Isso fazia com que os patrícios tivessem muito poder e os plebeus fossem muito explorados. É uma situação de grande divisão, de grande diferenciação social. E situações de extrema diferenciação social
geralmente levam a tensões e a problemas sociais. Os plebeus, com o tempo, não aceitavam essa grande diferença, essa dominação e essa grande exploração. Então eles começam a reivindicar mudanças, começam a protestar, começam a lutar para que eles passem a ter alguns direitos, para que eles não sejam tão explorados. E aí, por volta de 450 a.C., é criado em Roma a Lei das 12 Tábuas. O que era a Lei das 12 Tábuas? Era o registro escrito das leis que seriam usadas nos julgamentos. Então eram literalmente 12 tábuas de pedra onde estavam escritas as leis, e era com base nessas leis escritas que eram feitos os julgamentos. Qual que é a importância dessa Lei das 12 Tábuas? Antes, as leis eram transmitidas apenas oralmente, elas não estavam escritas em lugar nenhum. Havia leis definidas que deviam ser seguidas, mas elas eram transmitidas de boca a boca, né? Eram transmitidas de forma oral. Como não havia um registro escrito dessas leis, muitas vezes os patrícios interpretavam e usavam as leis do jeito que eles queriam. Então, sempre que havia uma disputa jurídica, o patrício interpretava as leis de forma a se favorecer. E se essa disputa fosse com o plebeu sempre era prejudicado. A partir do momento que você tem as leis registradas por escrito, o plebeu pode dizer, isso aí que você está dizendo não está na lei. A lei diz uma coisa diferente. Então, as leis podendo ser consultadas, isso gera uma segurança jurídica para os plebeus. Parece pouca coisa, mas na verdade foi uma conquista muito grande, porque agora existia uma legislação, um direito que não era administrado segundo a vontade dos patrícios, mas segundo o que estava escrito nas leis. Essa Lei das 12 Tábuas, ela é a base do direito romano. Então toda a legislação romana que vai surgir depois, ela é baseada nessa Lei das 12 Tábuas, e a maioria dos países são inspirados, são influenciados pelo direito romano. Então, tanto que hoje em dia, quem faz faculdade de direito, em algum momento da faculdade vai estudar o direito romano. O direito romano ele é a base da nossa legislação atual, na maioria dos países, inclusive o Brasil. Nesse contexto, então, da Lei das 12 Tábuas, conhecer as leis dava força aos plebeus. Então, a arma que os plebeus tinham para resistir à dominação e à exploração dos patrícios era o conhecimento das leis. Saber, por exemplo, quando era permitido e quando não era permitida a escravidão por dívidas. Não era em qualquer caso. Havia situações em que não era permitida a escravidão, mas os patrícios escravizavam mesmo assim. Então, conhecer as leis dava força aos plebeus. E eu digo para vocês que até hoje isso vale, tá? Para a população, de um modo geral, conhecer as leis fortalece a população. Então, conheçam as leis do lugar onde vocês vivem. A partir do momento que foram criadas as leis das 12 tábuas, os plebeus começaram a reivindicar mais direitos, mais conquistas. Não parou por aí. Eles começaram a exigir mais conquistas. E eles conseguiram, através das suas reivindicações, através dos seus protestos, eles conseguiram uma série de melhorias. Primeiro, o fim da escravidão por dívidas. Passou a ser proibido escravizar alguém por ter dívidas muito altas. Isso foi uma conquista gigantesca para os plebeus. Eles deixaram de correr o risco de serem escravizados por dívidas que às vezes nem era culpa deles, a contração dessa dívida. Era um contexto de dificuldade, um contexto de crise, enfim. Então, isso deu muita força para os plebeus. Segundo ponto, foi criado um cargo em Roma para representar politicamente os plebeus, o cargo de tribuno da plebe. O que é o tribuno da plebe? Quem governava Roma eram os patrícios. Era um conselho ali de patrícios que se reunia e tomava as decisões da cidade. Criaram, então, para que os plebeus tivessem participação nas decisões políticas, o cargo de tribuno da plebe. Era uma pessoa escolhida pelos plebeus através de uma votação que representava os plebeus nessas discussões, que podia dar ideias, que podia participar dos debates. Ele não tinha poder de decisão nas reuniões do governo, mas ele levava as ideias da plebe e ele defendia os interesses da plebe nas reuniões. Claro que podia acontecer do tribuno da plebe, às vezes, estar mais interessado em defender os interesses dos patrícios. Normalmente, o tribuno da plebe era um patrício,
que usava ali a sua retórica, a sua argumentação para convencer os plebeus a votarem nele. Podia acontecer do tribuno da plebe ser subornado pelos patrícios, podia acontecer do tribuno da plebe ser um cliente e dever favores para os patrícios, mas o fato de existir esse cargo ajuda muito, já é uma grande vitória para os plebeus. Também conseguiram que a Assembleia da Plebe fosse reconhecida. O que é a Assembleia da Plebe? A plebe poderia se reunir e não tinha o direito de criar leis, mas a Assembleia da Plebe tinha o poder de escolher o tribuno da plebe e de fazer proposições que iam ser votadas pelos patrícios. E o tribuno da plebe ele tinha um poder interessante que era o poder de veto. Ele não podia criar leis, mas ele tinha o poder de, se ele julgasse que seria prejudicial para a plebe, ele podia ir contra. Ele podia falar, essa lei não pode valer. Então ele tinha um poder de veto. E outro avanço interessante que diminuía um pouco as diferenças sociais foi a possibilidade de casamento entre patrícios e plebeus. Antes era proibido o casamento entre patrícios e plebeus para que as famílias se mantivessem puras. Agora passou a ser possível casamento entre patrícios e plebeus. Isso diminui um pouco essa diferença entre quem é descendente dos fundadores da cidade e quem não é descendente dos fundadores da cidade. Com o tempo, essa diferenciação de família, essa diferenciação por sangue, ela vai se tornar cada vez menos importante em Roma. E começa com essa possibilidade de casamento entre patrícios e plebeus. Como que essa república romana era governada, então? Então a gente está vendo aí que os patrícios era quem mandava, mas aí com o tempo foram surgindo alguns direitos, os plebeus começaram a ter alguma participação política. Como que essa república era governada? Ela ainda era dominada pelos patrícios. Os patrícios ocupavam os principais cargos políticos. Mas tem toda uma estrutura dessa república. E percebam que é uma república, não é uma monarquia, não é um rei que passa o cargo de pai para filho. É uma república. Então você tem representantes escolhidos pelos cidadãos para ocuparem cargos. Quem escolhe são os patrícios que são cidadãos, mas são os representantes nos cargos são escolhidos. O principal cargo dentro do governo da República Romana, aliás, não o principal cargo, mas um cargo muito importante é o cargo de magistrado, ou seja, as magistraturas. O que são as magistraturas? Magistraturas são cargos anuais e as magistraturas podiam ter mais de um ocupante, então a mesma magistratura podia ter mais de um magistrado. Os magistrados eram escolhidos pelo Senado. Depois eu vou explicar direitinho o que é o Senado, mas tenham consciência de que o Senado é o órgão mais importante da República Romana. Então eles eram escolhidos pelo Senado, pela Assembleia da Plebe e pelos soldados. Então havia uma votação dos senadores, uma votação da Assembleia da Plebe e uma votação dos soldados. Então esses três grupos escolhiam os magistrados. Então a Assembleia da Plebe participava da escolha, participava das decisões. Não tinha o mesmo peso do Senado e dos soldados, mas a Assembleia da Plebe participava. Dá pra gente comparar a magistratura mais ou menos com os ministros que nós temos hoje. Então imagine que cada setor do governo tem um magistrado ou um conjunto de magistrados. Né? Mais ou menos como hoje a gente tem o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, isso seriam as magistraturas. Alguns exemplos de magistraturas. Nós temos os questores. Os questores são os tesoureiros. Seria equivalente ao Ministério da Economia, aqueles que cuidam das finanças da cidade. Temos os edis. Os edis são os responsáveis pelas obras e infraestrutura. Construir rua, esgoto, ponte. Então são os responsáveis pela infraestrutura da cidade. Nós temos os censores. Os censores eles tinham uma função muito importante porque eles eram responsáveis por manter atualizadas as listas de senadores. Os senadores não eram eleitos, daqui a pouco a gente vai ver como que os senadores eram escolhidos. Na verdade, eles não eram escolhidos, mas os censores eram responsáveis por manter a lista atualizada de senadores, e eles eram responsáveis por fiscalizar os contratos. Então, os censores tinham uma função ali mais ou menos de cartório, digamos. Os pretores são responsáveis pela justiça, então os pretores eles tinham a função meio que de polícia e meio que de juiz. São os responsáveis por cuidar da justiça. E o pontífice máximo era o chefe dos sacerdotes. Percebam, chefe dos sacerdotes é um cargo religioso, mas também é um cargo político, faz parte do governo da cidade. Então, para os romanos, assim como era para os gregos, política e religião são a mesma coisa. Política e religião estão misturados, não são coisas diferentes. Então, o cargo religioso ele é também um cargo político. E é um cargo, né, o pontífice máximo, é um cargo anual. Você tem
dura um tempo e você é escolhido pelo Senado, pelas assembleias da plebe e pelos soldados. Então você é eleito para ser o chefe dos sacerdotes. Então não é independente da política, a religião faz parte da política. Havia acima dos magistrados, que a gente pode chamar de dois magistrados mais importantes, que eram os cônsules. Cônsules são dois cônsules, um só é cônsul. Então temos um cônsul e dois cônsules. A palavra cônsul no Brasil hoje ela é utilizada para se referir a um representante de um país estrangeiro aqui no Brasil. Então o diplomata que representa os Estados Unidos no Brasil, ele é o cônsul dos Estados Unidos no Brasil, por exemplo. O representante do Brasil em outro país é o cônsul do Brasil em outro país. O embaixador, né? A gente usa o termo cônsul para se referir aos embaixadores. Né? Na Roma Antiga essa palavra tinha um outro significado. O cônsul, ele era um magistrado mais importante. Então tinha dois cônsules que era mais ou menos dá pra gente dizer que seriam os presidentes. São os magistrados que ocupam os cargos mais altos. Não é exatamente a mesma coisa que um presidente. Seria o primeiro-ministro, enfim, né, um ministro mais importante, enfim. E eram dois cônsules. Um cônsul era chefe civil, ou seja, lidava com questões civis, e outro era o chefe militar, o chefe dos exércitos. Então esses eram os dois cargos. O chefe civil cuidava de questões administrativas, infraestrutura, obras, e o chefe militar, que é o responsável pela defesa do império. Mais ou menos é como se o chefe civil, o cônsul civil, está mais preocupado com as questões internas de Roma, e o chefe militar está mais preocupado com as questões externas, que é defender as fronteiras romanas. O Senado é o órgão mais importante da República. Por quê? Senado vem de senatus, que vem por sua vez de senior, que quer dizer as pessoas mais velhas, os idosos. A palavra senil, né, da língua portuguesa, vem do latim, quer dizer pessoa mais velha. Então o Senado era o conselho dos idosos, era o conselho dos anciãos da Roma Antiga. Então, a partir de uma certa idade, se você era um patrício, a partir dos 60 anos você podia ser um senador. Por isso a função ali dos censores. Os censores eram os que viam quem tinha mais de 60 anos e ainda estava vivo para participar do Senado. É o órgão mais importante de Roma. E percebam, ele é controlado pelos patrícios. Para ser senador você tem que ser patrício e você tem que ser idoso. E para ser idoso você tem que ter uma boa condição de vida. Então, né, você tem que mais ou menos ter uma certa riqueza para ter uma boa condição de vida, porque a média de idade das pessoas era baixa. As pessoas dificilmente viviam mais do que 30, 40, 50 anos, já era uma pessoa muito velha. Imagina chegar aos 60. E vocês viram também na Grécia Antiga tinha conselhos de idosos, por exemplo, em Esparta, que acreditava-se na antiguidade que a pessoa que chegou a viver tanto tempo, ela tinha muito conhecimento, ela era muito sábia. Então, por isso, o conselho dos idosos era tão importante para os romanos. O Senado ele é o órgão mais importante da República. É basicamente ele quem manda na República. O Senado escolhe os cônsules, o Senado propõe as leis, o Senado ele participa das decisões, né, das escolhas dos magistrados, e ele as decisões do Senado têm um peso muito maior do que as decisões da Assembleia da Plebe e as decisões dos soldados. Então, o Senado é o centro da República Romana, é quem manda em Roma de verdade. E, de novo, não esqueçam que ele é controlado pelos patrícios. Os senadores são chefes de famílias patrícias. Então, quem manda de verdade em Roma são os patrícios. E aí eu ponho para vocês uma reflexão, podem pensar sobre isso depois. Uma pergunta: até que ponto a República Romana era de fato uma res pública? A palavra república vem do latim res publica. Res quer dizer coisa. Pública quer dizer do povo, ou de todos. Então res pública seria uma coisa do povo. Na Roma Antiga, a República era realmente do povo? A gente viu que quem controla a República é o Senado, que por sua vez é controlado pelos patrícios. Os plebeus não podiam participar do Senado. A participação dos plebeus era muito pequena. Então, reflitam um pouco, né? Até que ponto é de fato uma res pública ou se é só um nome bonito para constar
nos livros que os romanos deram para sua estrutura de governo. Em cima dessa reflexão, pessoal, a ideia de res pública, de que Roma era do povo, era muito forte, ela era usada nos discursos. Tanto que o governo romano usava a expressão SPQR. SPQR é a abreviação de Senatus Populus Que Romanus. A aulinha de latim básico. Senatus, Senado. Populus, povo. Romanus, romano. E o que é esse que aí? Senatus Populus Que. Quando você diz Senatus Populus Que, você está dizendo Senado e povo. Então, tem duas formas de você dizer uma coisa e outra em latim. Você pode dizer uma coisa et outra, ou você pode dizer uma coisa outra que. O que é o e, só que ao invés de você colocar entre uma palavra e outra, você coloca no final. Então, Senatus Populus Que é o que do SPQR, né? Senatus Populus Que Romanus, Senado e povo de Roma. Então, todas as decisões tomadas pelo governo de Roma eram tomadas em nome do Senado e do povo de Roma. Então, tudo que era decidido era Senatus Populus Que Romanus. Na prática, era o Senado que decidia, mas o discurso era de que foi decidido pelo Senado e pelo povo de Roma. Os condenados à morte tinham uma plaquinha, foi condenado à morte pelo Senado e pelo povo de Roma. Você já deve ter visto, por exemplo, Cristo foi crucificado, a Bíblia diz que a plaquinha em cima da cabeça de Cristo estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Outros condenados à morte pelo Império Romano, tinham condenados à morte na cruz, tinham em cima da sua cabeça uma plaquinha escrito SPQR, para dizer que ele foi condenado à morte com a aprovação do Senado e do povo de Roma. Então, assim, na teoria e no discurso, o poder era dividido entre o Senado e o povo, mas na prática quem mandava era o Senado. Então, na República Romana, quem manda é o Senado. Eu estou reforçando muito isso, porque quando a gente for falar do Império, a gente vai ver que o Senado vai ter problemas. Mesmo nas Assembleias Populares, na Assembleia da Plebe, como eu falei, normalmente quem se candidatava para ser tribuno da plebe era o patrício. E geralmente ganhava nas eleições para tribuno da plebe quem era apoiado pelo Senado. Então, os poderosos, eles tinham uma aparência melhor, eles falavam melhor, eles eram mais convincentes do que os plebeus que se candidatavam. Então, normalmente, o tribuno da plebe era alguém apoiado pelo Senado. Era o Senado que sempre tinha o candidato favorito do Senado e na maioria das vezes era o candidato favorito do Senado que ganhava a eleição para o tribuno da plebe. Então, na prática, quem manda na República é o Senado. E o que significa ser cidadão em Roma? Ser cidadão em Roma era um pouco diferente do que era ser cidadão em Atenas. Diria até que era mais fácil você conseguir a cidadania romana do que conseguir a cidadania ateniense. A gente viu lá nas aulas de Grécia Antiga que para ser cidadão ateniense, você tinha que nascer em Atenas, ser filho de pai e mãe ateniense, ser um homem livre, ter servido o exército, né? Portanto tinha que ter mais de 20 anos, ser homem, né? Então mulheres, estrangeiros, escravos não eram cidadãos. Em Roma, basicamente você precisava cumprir as obrigações com Roma. Não precisava nem necessariamente ter nascido em Roma, bastava que você cumprisse as obrigações. Um ex-escravo, por exemplo, um escravo que fica livre, podia virar cidadão em algum momento. Em Atenas isso era impossível. O escravo virava um meteco, virava um estrangeiro, se ele fosse libertado, mas cidadão era quase impossível. Em Roma dá para você virar cidadão, você não precisa ser patrício para ser cidadão, você não precisa ser descendente dos fundadores de Roma. Se você cumprir suas obrigações como cidadão romano, você é um cidadão romano. Então, conforme, por exemplo, Roma ia anexando, conquistando novos territórios, às vezes alguns territórios anexados, o povo desse território anexado virava cidadão romano. Passava a ter os mesmos direitos. Às vezes direitos plenos, direitos totais, como qualquer cidadão romano, às vezes direitos parciais. Mas era relativamente mais fácil ser cidadão romano. Se você segue as leis, se você obedece o governo, se você paga seus impostos, você é um cidadão romano. Né? Outros povos que eram conquistados e que eram hostis não recebiam a cidadania, mas isso a gente vai ver melhor depois. Pois bem, pessoal, essa era a estrutura da República Romana.
No próximo vídeo a gente vai falar sobre a expansão de Roma, a gente vai falar sobre a formação do Império. E como eu já disse no primeiro vídeo, o Império se forma durante a República. Mas eu vou deixar isso menos confuso no próximo vídeo, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida vocês já sabem os caminhos para me encontrar. Até mais!